A velha mansão se erguia solitária no topo da colina. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando brevemente a silhueta sombria da construção. Trovões rugiam, ecoando pela vastidão da noite. A chuva açoitava as janelas como 1000 garras furiosas, cada gota uma batida insistente, uma tentativa de invadir o refúgio esquecido. O vento uivava uma canção fúnebre, serpenteando pela madeira apodrecida e pelas pedras que desmoronavam. Era como se a própria natureza lamentasse a decadência do lugar. Era uma noite de fúria implacável, uma noite para segredos se esconderem e sombras dançarem. As sombras, moldadas pela luz dos relâmpagos, pareciam ganhar vida própria, movendo-se de forma inquietante. Lá dentro, teias de aranha se agarravam aos móveis empoeirados, restos de uma grandeza esquecida. Cada peça de mobília contava uma história de tempos passados, agora envolta em poeira e silêncio. O ar era pesado, denso com o cheiro de mofo e decadência. A umidade impregnava cada canto, cada superfície, tornando o ambiente ainda mais opressivo. O único som era a sinfonia da tempestade, um lembrete constante da fúria lá fora. O trovão, o vento e a chuva se uniam em uma melodia caótica, uma trilha sonora para a desolação. Era uma noite que prendia a respiração, esperando que algo acontecesse, que o silêncio se quebrasse. A tensão no ar era palpável, como se a própria mansão aguardasse um evento inevitável, um desfecho para sua história sombria. Um lampejo de luz perfurou a escuridão. Um carro subiu lentamente a colina, seus faróis como olhos inquisidores na tempestade. Parou diante da mansão e uma figura solitária emergiu de seu interior. Ela era alta e esguia, sua silhueta quase invisível contra a fúria da tempestade. Seu nome era Isabela, um nome sussurrado pelo vento. Ela era um enigma, seu passado envolto em mistério. Ela havia chegado à cidade em busca de paz, ou era o que dizia. Mas seus olhos, escuros e insondáveis, insinuavam algo mais, uma profundidade oculta que causava arrepios na espinha. Rafael, um jovem escritor atraído pela vida solitária, observava de sua janela do outro lado do vale. A tempestade continuava a rugir, mas era a chegada daquela mulher misteriosa que realmente o cativava. Ele observava a silhueta dela se mover pelas janelas da mansão, a luz bruxuleante de uma vela, sua única companhia. Algo em Isabela, com sua natureza solitária e ar melancólico, o intrigava. Ele sentia uma história em seu silêncio, uma escuridão que espelhava a tempestade lá fora. Ele não conseguia evitar sentir-se atraído por ela, uma mariposa atraída pela chama bruxuleante, inconsciente do perigo que poderia haver em seu calor. Os dias se transformavam em noites, a tempestade uma companheira constante. Rafael se viu atraído pela mansão, por Isabela. Suas conversas eram repletas de silêncios, carregadas de palavras não ditas e significados ocultos. Ele notou ocorrências estranhas, objetos se movendo, sussurros no silêncio da noite. Ah, é só o vento, ou talvez a casa velha se acomodando. Mas Rafael não conseguia se livrar da sensação de angústia que o envolvia como um sudário. Seus sonhos eram assombrados por vislumbres fugazes de Isabela, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Seu fascínio estava se transformando em algo mais profundo, uma mistura de medo e um desejo estranho e inexplicável. Certa tarde, enquanto Isabela estava fora, Rafael se viu atraído pelo sótão. Coberto de poeira e teias de aranha, era um baú de memórias esquecidas. Lá, escondido em um baú empoeirado, ele encontrou um diário encadernado em couro. Suas páginas, frágeis com o tempo, continham a caligrafia trêmula de uma mulher que havia morado na casa um século antes. À medida que Rafael lia, seu sangue gelava. O diário falava de uma mulher, linda e enigmática, que havia feito um pacto com uma entidade das trevas por juventude e beleza eternas. Mas o pacto tinha um preço terrível que exigia um sacrifício. A mulher do diário se chamava Isabela. Naquela noite, enquanto a tempestade atingia seu ápice, Rafael confrontou Isabela. Ela estava parada perto da janela, de costas para ele.
Sua silhueta, geralmente tão graciosa, parecia distorcida, alongada, quase inumana. Isabela, o que você está escondendo? Ela se virou e Rafael ofegou. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, suas feições afiadas e predatórias. Você encontrou meu diário. Sua voz era um sussurro rouco. E agora você sabe a verdade. Mas você não pode me impedir. O pacto está quase completo. Ela deu um passo em direção a ele, sua sombra se estendendo pelo chão, se contorcendo e se retorcendo como uma criatura viva. O terror percorreu Rafael. Ele havia se deparado com uma força das trevas muito mais antiga e poderosa do que ele poderia imaginar. Mas algo dentro dele, talvez seus crescentes sentimentos por Isabela, acendeu uma faísca de desafio. Deve haver um jeito... Ele se lembrou de uma passagem do diário, um jeito de quebrar o pacto. Um espelho, abençoado sob a lua cheia, poderia romper a conexão com a entidade das trevas. Rafael encontrou o espelho escondido nas profundezas da mansão. Era velho e manchado, mas ao segurá-lo, ele pôde sentir uma energia estranha pulsando em suas profundezas. Ele ergueu o espelho, capturando o reflexo de Isabela em sua superfície. Isabela gritou, um som de pura fúria e agonia. Seu grito ecoou pelas paredes escuras, reverberando como um lamento de almas perdidas. A dor e a raiva em sua voz eram palpáveis, quase tangíveis, como se pudessem ser tocadas. As sombras na sala se contorceram e se enroscaram, atacando Rafael. Elas pareciam ter vida própria, movendo-se com uma malevolência que fazia o ar vibrar. Cada movimento era uma ameaça, cada contorção um ataque iminente. Ele se manteve firme, segurando o espelho com força, a tempestade lá fora ecoando a batalha dentro da mansão. O vento uivava e os trovões rugiam, como se a própria natureza estivesse em guerra. Rafael sabia que não podia vacilar, não agora. O ar crepitava com energia, o cheiro de ozônio forte em suas narinas. Era como se o próprio ambiente estivesse carregado de eletricidade, cada respiração um desafio. Rafael sentia cada fio de cabelo em seu corpo se arrepiar. Eu não vou deixar você vencer. A voz de Isabela era um misto de desespero e determinação, um grito de guerra contra a inevitabilidade. Então, com um último clarão cegante, o silêncio desceu. A luz era tão intensa que parecia que o próprio tempo havia parado. Quando a luz se dissipou, tudo estava quieto, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. A tempestade havia passado, deixando uma calma sinistra em seu lugar. O ar estava pesado, carregado com a memória da batalha que havia acabado de ocorrer. Cada gota de chuva que caía parecia um sussurro de lamento. As sombras haviam sumido e Isabela estava parada diante dele, humana novamente, mas pálida e fraca. Ela parecia uma sombra de si mesma, a força que antes a definia agora desaparecida. A vida havia desaparecido de seus olhos, deixando para trás uma tristeza vazia. Era como se toda a sua essência tivesse sido drenada, deixando apenas um casulo vazio. Ela olhou para Rafael, um fantasma de sorriso brincando em seus lábios. Era um sorriso triste, cheio de resignação e aceitação, como se ela soubesse que o fim estava próximo. Rafael, sua voz era um sussurro, carregada de emoções não ditas, um adeus silencioso. Então ela se foi. Desapareceu como um fio de fumaça, deixando apenas um rastro de mistério e saudade. A névoa a envolveu, e ela se tornou parte dela, uma sombra entre sombras. Rafael a procurou, mas a mansão estava vazia, o silêncio ensurdecedor. Cada passo ecoava pelos corredores sombrios, cada sombra parecia esconder um segredo. Ele chamava por ela, mas apenas o silêncio respondia. No chão onde Isabela estava, havia uma única rosa branca, uma flor solitária que parecia guardar a essência de sua presença. Suas pétalas ainda úmidas pela tempestade que passara, como se a própria natureza chorasse sua partida. Cada gota de água refletia a luz fraca, criando um brilho etéreo.
Escondido sob ela, ele encontrou um bilhete, um pedaço de papel que parecia pulsar com a energia de suas últimas palavras. Sua caligrafia familiar elegante no papel envelhecido, cada curva e linha contava uma história de amor e perda. Obrigada, dizia simplesmente. Perdoe-me. Palavras simples, mas carregadas de um peso que Rafael sentiu profundamente. Rafael ficou parado ali por um longo tempo, o silêncio o envolvendo. Ele sentia a presença dela, como se ela ainda estivesse ali, observando-o das sombras. A tempestade havia passado, mas sua lembrança permanecia, uma lembrança assombrosa da mulher que havia chegado e partido como o vento. O céu ainda estava carregado, refletindo a turbulência em seu coração. Ele deixou a mansão, a rosa branca agarrada em sua mão, como um símbolo de sua busca interminável por respostas. Sua beleza delicada, um contraste gritante com a escuridão que ele havia testemunhado. A rosa era um lembrete de que, mesmo na escuridão, havia beleza e esperança. Ele sabia com uma certeza que o gelava até os ossos que a história de Isabela não havia terminado. Havia mais a ser descoberto, mais segredos escondidos nas sombras. Ela estava apenas esperando, escondida nas sombras, para que seu próximo capítulo começasse. E Rafael, com a rosa em sua mão, estava determinado a encontrar a verdade, não importava o quão profunda fosse a escuridão.